Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma webinar. Respeitar aí o horário de quem está participando, está entrando. Eu vou dar sequência aqui, o pessoal que não compareceu agora nesse início vai entrando no decorrer, tá joia? Bom, hoje na webinar aqui vamos falar sobre a gestão de máquinas pesadas na construção civil, né? Vamos abordar esse tema trazendo algumas informações importantes para um gestor de frota, informação sobre a parte tanto de manutenção, insumos, estoque, trazendo também aí abordando temas de tecnologia, temas de IoTs, machine learning. Então, englobando aí as funcionalidades do Fractal em si, tá? Para que tenha uma gestão eficiente. Também trazendo algumas dicas, pontuando informações importantes para que um gestor tenha uma frota muito bem gerenciada em seu pátio, tá? Bom, acho importante a gente iniciar, vou me apresentar. Eu sou o Lucas Rufato, executivo de contas aqui na Fractal. Sou engenheiro mecânico, tenho pós em gerenciamento de equipes e gerenciamento de pessoas. Também sou técnico mecânico e mecatrônico. Eu tenho 30 anos de idade, com 16 anos de experiência profissional, sendo 10 atuando em pós-vendas de fabricantes asiáticos de equipamentos pesados, tá? Então, atuei com fornecimento de peças e serviços para clientes Brasil e clientes América do Sul. Bom, dando o pontapé inicial nessa nossa webinar, tá? Eu gostaria de trazer essa frase aqui: o gerenciamento é responsável pela parte estratégica e operacional dos equipamentos e condutores, garantindo que tudo funcione com máxima eficiência e o mínimo de erros possíveis, tá? Então, decidir quais são os melhores maquinários para o negócio da empresa, a quantidade necessária de insumos, avaliar se é mais vantajoso comprar ou terceirizar parte de uma frota, são apenas algumas informações, tá? E decisões que o gestor de frota de máquinas ele deve planejar e deve tomar, tá? Levar em consideração. E hoje vamos comentar sobre algumas questões mais cruciais para que esse tipo de gerenciamento seja possível, tá? Para que tenha esse gerenciamento eficiente da sua frota. E aí, para a gente partir para esse princípio, é necessário que o gestor se faça uma pergunta, tá? É uma dúvida muito comum na gestão, afinal, qual a melhor opção, né, de frota para se ter, tá? Uma frota terceirizada ou uma frota própria? É uma questão comum dos gestores. Isso aí vai depender do caso a caso, tá? É necessário estudar o negócio da empresa, verificar ali as metas e qual rumo que a empresa precisa tomar. Mas a gente vai discutir alguns pontos sobre isso, tá? Então, é preciso avaliar a fundo essas vantagens e desvantagens de cada uma das opções, tá? A primeira opção que eu vou trazer aqui, de uma frota terceirizada, ela é composta por equipamentos contratados por um prazo determinado, né, por um período determinado, enquanto a frota própria ela é composta por um maquinário comprado pela empresa, correto? Então, uma das principais vantagens em se ter uma frota terceirizada é que você consegue ter uma gestão mantendo mais o foco em decisões estratégicas, tá? E também é uma decisão onde você consegue ter um custo mais fiel do que você contratou, ok? Mantendo aí uma depreciação, pois você não vai ter, ok? Você não vai ter essa depreciação, então você consegue manter um custo, até custo de manutenção. Você consegue ter uma previsibilidade maior de gastos em caso de frotas terceirizadas. E aí agora trazendo para as frotas próprias, né, equipamentos próprios, a gente tem alguns outros pontos aqui a comentar, tá? Então, ao optar por uma frota própria, o gestor de máquinas pesadas, ele também precisa contemplar uma estratégia de renovação. Essa estratégia de renovação de frotas mantém segurança do espaço de trabalho, garante equipamentos com bom rendimento, e aí trazendo aí para os casos de máquinas pesadas, podemos citar exemplos de pás, carregadeiras, retros, equipamentos que realizam trabalhos pesados, né, trabalhos aí em mineração, por exemplo, e que eles possuem um desgaste natural das peças. Mesmo adotando boas práticas como análise de óleo, é natural que o equipamento perca desempenho com o tempo, né, e a sua performance diminua.
E as vantagens vão de menos custo com manutenção a equipamentos que rodam mais rápidos, além de maior segurança no canteiro de obras, tá? Então, a gente tem esses dois pontos principais para trazer, né, no início dessa apresentação. E a gente vai falar de um segundo ponto para se ter uma gestão de frotas eficiente, uma gestão de frotas aí inteligente, tá? Então, trazendo a tecnologia dos IoTs, do Machine Learning. Hoje, o monitoramento em tempo real das máquinas também é uma função importante para que um gestor de frota tenha ali debaixo do seu guarda-chuva. Em máquinas pesadas, o monitoramento fornece informações detalhadas sobre uso do equipamento, velocidades atingidas, comportamento de direção, sinais de sensores, níveis de fluidos, quilometragem, o orímetro, né, no caso dos equipamentos. E informações gerais aí sobre o uso do equipamento. Eu posso trazer aqui alguns outros exemplos, como também temperatura de motor, temperatura de óleo, pressão da bomba hidráulica, e nesse monitoramento é possível transmitir e receber informações a longas distâncias, automatizando algumas operações, tá? Alguns processos na gestão. Então, posso monitorar tanto temperatura, localização, ter essa telemetria, saber o local exato do meu equipamento, o orímetro ou a quilometragem para que eu tenha uma manutenção preventiva automatizada, a velocidade. Eu consigo hoje, com esse monitoramento, manter uma tendência, manter um gráfico, armazenar esses dados, tá? E eu consigo trabalhar com a plataforma para que ela tome as decisões sozinhas em alguns determinados momentos. E aí eu vou trazer para vocês o tema das preventivas, né? Que é um ponto muito interessante também para a utilização dos IoTs. Tá? Então, para as máquinas pesadas, destacando a manutenção preventiva, um equipamento que fica sendo monitorado, ele transmite em tempo real várias informações, né? E com elas ele vai transmitir também o orímetro. Tá? Esse orímetro, ele será um ativador para um plano de preventiva, para um checklist acontecer, ok? Então, esse orímetro vai ficar cadastrado no sistema, gerando todo o seu indicador, tá? Então, vocês vão ter uma tendência, vão ter a média de utilização do equipamento. Eu vou criar um checklist, vou criar uma tarefa, um plano, e esse plano, ao invés de eu colocar ele com ativador pelo tempo, eu vou colocar um ativador por orímetro, tá? E eu vou deixar o meu checklist pronto. Com isso, as preventivas elas serão acionadas automaticamente quando o equipamento em campo for atingindo os níveis ali de orímetro. Então, 250 horas, 500 horas, 750, eliminando a necessidade do operador ter que efetuar uma leitura manual, né? O operador ter que ir lá, informar a leitura para um gestor de frota, para ele armazenar, ter um controle manual no papel, isso ele consegue eliminar. E assim também é possível prever e executar com rapidez as preventivas, trazendo mais segurança para o operador e para a frota, além de economia para a empresa. Então, a gente tem que olhar as novas tecnologias e trazer essas novas tecnologias para dentro das frotas também. Bom, continuando, tá? Falando em monitoramento, e aí quando a gente vai falar em monitoramento, tem um assunto muito interessante, que é o monitoramento do controle de combustível, né? Quando a gente fala em frotas de equipamentos, de máquinas pesadas, o controle do abastecimento é ainda mais necessário. O combustível ele representa um elevado custo operacional para a gestão dos equipamentos, e maximizar esse consumo pode representar uma grande economia em dinheiro, tá? Então, a redução do consumo pode acontecer com boas práticas. Boas práticas essas que, se vocês adotarem o monitoramento, vocês vão saber se está sendo executado ou não e executar essas melhorias aí para que as boas práticas sejam aplicadas no processo, tá? Então, como adotar equipamentos também de tamanhos adequados para cada função é uma boa prática. Máquinas operando com máxima eficiência e maquinário projetado com motores menores para consumo de combustível. Tá? Um outro ponto interessante é também
o treinamento, a capacitação dos seus operadores. Tá? Então, eu preciso investir em equipamento, em monitoramento, eu preciso ter esse controle, mas eu também preciso treinar os meus operadores, treinar aquelas pessoas que estão na frente trabalhando com essas máquinas para que elas tenham uma boa prática de operação. Tá? Então, operador bem treinado, controle de eficiência máxima, com equipamento dimensionado para uma determinada obra, com baixo consumo, a empresa com certeza vai ter uma boa economia de dinheiro na parte de combustível, que hoje é o principal insumo para que os equipamentos continuem rodando. Bom, vamos continuar o assunto aqui de abastecimento, tá? E não menos importante, quando precisamos controlar os recursos, tá? Para que tenha uma frota bem gerenciada, no momento de controlar o abastecimento dos seus equipamentos, é possível vocês aplicarem também o monitoramento via IoT, tá joia? Então, eu consigo, com esse monitoramento, é, gerenciar e armazenar um registro de quantidade de litros de combustível que eu utilizo em cada abastecimento, por exemplo, né? E assim evitando desperdícios desnecessários de combustível, tá? Eu consigo saber exatamente gota a gota do que está sendo utilizado, porque eu volto de novo nessa tecla, né? A gente sabe que o combustível é o principal insumo hoje. Então, se uma frota hoje não tiver um medidor de combustível, um controle, o gestor ele fica um pouco perdido ali nos custos. Eu acho que ele não consegue gerenciar muito bem, tá? E aí você trazendo um IoT para dentro do seu equipamento, uma sonda, um sensor ali ultrassônico que controle os níveis de combustível, você vai ter um ganho muito grande na gestão da sua frota, tá? Isso daí facilita bastante também para os gestores que ficam à distância. Então, gestores que estão longe da frota, não tem muito controle do que está acontecendo. Se você tiver um equipamento sendo monitorado via IoT em tempo real, você consegue ter os valores reais do que está ocorrendo, tá? Um outro ponto interessante, eu vou armazenando informações durante os abastecimentos, e eu vou criando uma tendência dentro do meu gráfico. Tá? Então, eu consigo criar, por exemplo, um ativador para se essa tendência estiver saindo fora da normalidade. Eu consigo deixar um sistema automatizado, um CMMS como o Fractal, para que ele execute ou ele envie um alarme, um alerta para mim, quando essa variável, ou seja, quando esse abastecimento, esse consumo de combustível estiver sendo excessivo. Tá joia? Então, o abastecimento e o histórico desse dado de abastecimento, eu consigo gerar uma curva de tendência e eu consigo deixar a plataforma parametrizada para que ela tome uma ação, tá? Então, eu estou trabalhando a minha gestão de frotas atrelada ao IoT, ao sensoriamento. Ok. Um outro ponto importante para se comentar durante uma gestão de frotas é o controle de insumos, e aí eu trago insumos de estoque, né, spare parts, por exemplo. Como fazer uma gestão de estoque eficiente? É fundamental garantir o atendimento ao cliente. Para isso, eu preciso ter o meu estoque, um estoque fiel, um estoque bem saudável, tá? Bom, quando bem feito uma gestão de estoque, ela vai trazer organização, permite a mensuração detalhada de itens, de quantidades, valores, local de armazenamento. Isso faz com que o movimento de entrada e saída de produto, ou seja, entrada e saída de spare parts, seja efetuado com mais fluidez, né? Com menores custos e mais rentabilidade. Aplicando técnicas corretas, tem um estudo que mostra que consegue garantir até 25% de aumento na produtividade, tá? Isso daí você consegue também aumentar a eficiência do uso de espaços do estoque, priorizando itens de maior saída ou aqueles itens que não estão mais aqueles itens que estão há mais tempos estocados, tá? Então você tem que ter um bom layout na hora de dimensionar o seu estoque, sabendo instalar, sabendo colocar cada produto no seu lugar. O produto que tem mais saída para ficar mais perto, o que estão estocados por mais tempo eu consigo deixar um pouco mais longe, e eu tenho que pensar tudo isso na hora de ter um estoque saudável. E para ter esse estoque eficiente,
vamos pontuar mais algumas informações importantes, tá? Eu vou trazer alguns temas. O primeiro tema é o equilíbrio entre estoque e demanda. É preciso manter um estoque adequado, né, para atender as demandas que sejam, para atender as demandas que haja falta de produto no mercado ou produto do fabricante, tá? No entanto, é preciso um equilíbrio para que não haja excesso de estoque parado, para que eu não execute compras em excesso para manter esses itens armazenados, sabendo que o fabricante, por exemplo, não vai mais produzir ou esse item vai ficar obsoleto. Tá? Isso vai trazer prejuízo e aumenta os problemas de armazenamento e logística. Tá? Para alcançar um equilíbrio, é legal pontuar e alinhar o controle de estoque com as metas de vendas, a meta do time comercial, que são como o norte. Tá? Eles vão orientando as tomadas de decisões do estoque e as definições de prazos e tudo que for realizado ao controle, a gestão desse armazenamento. Segundo ponto, eu vou trazer aqui a reposição e armazenamento de produtos. Tá? Então, eu vou frisar aqui, repor e armazenar mercadorias requer o uso de espaços e equipamentos adequados e também muito planejamento. É importante avaliar se o espaço em que a empresa dispõe atende às necessidades reais ou se é necessário realizar algum tipo de adaptação, locar um outro galpão, locar algum outro espaço. E também os tipos de peças, os tipos de itens ou produtos do estoque, né? Talvez demandem mais investimento em espaços maiores, mais adequados e equipamentos de mais qualidade. Vou trazer um exemplo, como um caso, por exemplo, de produtos perecíveis, tá? Ou produtos que não podem ser expostos à luz solar. E pequenas perdas diárias ou ocasionais também podem parecer insignificantes, mas ao longo do tempo, o acúmulo dessas perdas gerará um prejuízo que vai aparecer em alguma auditoria ou em algum controle financeiro, tá joia? E aí o estrago pode ser maior. Bom, o segundo ponto é planejar a gestão do estoque, controlar tudo. Cada parafuso, cada peça que entra, cada item que entra e sai do estoque, tá? O planejamento precisa ser bem feito, ele requer análises cuidadosas de entrada e saída, assim como condições de armazenamento. Os equipamentos precisam ser equipamentos de qualidade para fazer toda a movimentação em parte logística, equipamentos que também precisam ter uma manutenção em dia, mostrando disponibilidade para ser utilizado. Tá? E manter um registro sistemático de todas essas informações vai permitir que a reposição de mercadorias seja feita de acordo com o planejamento, ou seja, com as reais necessidades, sem que traga prejuízo ou um mau fluxo aí do estoque. Então, você precisa planejar e controlar tudo que entra e tudo que sai. Bom, mais um ponto, conheça seu volume de entradas e saídas, prazo e entregas dos fornecedores, né? Eu preciso manter esse contato comercial com o meu fornecedor, o meu fornecedor de peça. Eu preciso conhecer bem o volume de entradas e saídas semanais, tá? E os prazos de cada fornecedor. Isso vai evitar compras desnecessárias e estoque e vai manter um estoque adequado à minha demanda, otimizando o meu processo de compra, otimizando todo o meu fluxo de controle de estoque, tá? Bom, fique atento às tendências do mercado e de novos produtos, tá? Novas tendências surgem a cada dia, hoje é essencial, amanhã pode não ser, então nós precisamos ficar também atentos, o gestor de frota precisa ficar 100% atento ao que está acontecendo no mercado, tá? Mantendo o estoque atualizado e adequado às novidades do mercado, como, por exemplo, algumas peças ficam obsoletas, é realizado algum upgrade no fabricante, o fabricante resolve mudar algum tipo de bomba ou sistema, então você precisa estar atento ao que está acontecendo ao seu redor, tá? E estoques grandes para quê? Né? Eu não preciso ter um estoque grande, eu preciso evitar manter mercadorias desvalorizando. Então, não comprar por impulso ou por um desconto dado ao fornecedor é importante. É necessário avaliar uma necessidade real, tá? Para que eu tenha um bom fluxo de estoque. Um estoque com volume muito grande, com muitos itens, muitos produtos, acaba onerando o meu espaço e aumenta os custos, gerando prejuízo.
Ok, outro ponto muito importante para quem trabalha com equipamentos pesados, e aí é uma dor de quase 100% das pessoas, são as datas comemorativas, né? O gestor da frota também é uma pessoa que sofre muito na ponta com essas datas. Ele precisa se preparar para as datas especiais, né? Datas que ele sabe que o consumo será maior ou menor, ou que o fornecedor não estará trabalhando. Se for preciso, tem que fazer até adequação em espaços e a adequação em armazenamentos para que ele garanta os produtos ou garanta lá os spare parts disponíveis, tá? Tem que usar um planejamento para verificar quais produtos são importantes, investir e antecipar essas datas. Sempre é muito importante. E por último, não custa lembrar, o inventário deve ser uma boa prática, né? Deve ser uma prática constante, faça auditorias. Então, pelo menos uma ou duas vezes por ano, fazer a gestão do estoque efetiva, manter um estoque atualizado, vai evitar que produtos parados ou produtos em faltas prejudiquem o seu planejamento, tá joia? Então, eu gosto de frisar que a auditoria ou o inventário é um ponto crucial e nós devemos manter o nosso estoque sempre atualizado, tá? Bom, vamos dar sequência. E aí eu vou comentar um pouquinho com vocês aqui sobre uma gestão eficiente. Hoje eu vou estar aplicando essa gestão com as ferramentas Fractal que existem no mercado. E aí eu convido vocês a reimaginar e transformar as rotinas de dados e processos de uma manutenção, de uma gestão. Nós devemos centralizar as informações para gerenciar manutenções, tá? Gerenciar manutenções, equipes de trabalho, ferramentas, controlar inventários, garantias, fornecedores, gerar indicadores, ter análise de falha. Tudo isso faz parte de uma manutenção, de uma gestão e manutenção eficiente e inteligente, tá? Também vai permitir acessar informações na nuvem, né? Tendo controle completo da sua gestão em qualquer lugar do mundo, utilizando uma plataforma em classe global. A gestão inteligente é uma gestão também voltada para o 4.0, tá? Utilizando IoT, Machine Learning, inteligência artificial, realizando monitoramentos em tempo real, como eu trouxe para vocês o caso de monitoramento ali de combustível, geolocalização e orímetro, e eu consigo automatizar toda a minha rotina e prever falhas. Então, eu vou pontuar para vocês alguns benefícios de uma manutenção eficiente e inteligente, tá? E aí eu trago primeiro os BIs, a aplicação dos BIs para ter essa gestão, né? E aí eu vou comentar para vocês o conceito um pouquinho de BI, tá? BI, então, traduzindo, ele é o Business Intelligence, então é baseado no conceito que a gente chama de ETL, Extraction, Transformation, Load, extração, transformação e carga. Todo o conceito de BI, não importa o software utilizado, ele vai ser baseado nesse conceito, tá? É um processo de transformar dados em conhecimento válido. Então, aqueles dados que muitas vezes ficavam esquecidos, que não eram relevantes, trazer esses dados transformando para um conhecimento válido e uma informação visível, tá? O objetivo de qualquer tipo de BI é ter o conhecimento da gestão, transformar os dados em informação e transformar dados em inteligência competitiva. Enxergar dados como exemplo, quantidade de falhas, quantidade de equipamentos disponíveis, a performance do meu atendimento e, através de todas as análises de BIs, implantar melhorias para aumento da performance. Bom, entre os diversos BIs importantes que eu tenho para abordar com vocês durante essa webinar, eu vou trazer alguns que eu gosto de destacar nesse ponto, tá? O primeiro BI é o BI de análise técnica. Então, o que é o BI de análise técnica da minha frota? É um conjunto de análises que enxergaremos as informações sobre disponibilidade, porcentagem de cumprimento, análise de falhas, consigo ver as comparações programadas e finalizadas, planejadas e não planejadas, análises gráficas das falhas, e eu consigo trazer um BI com uma origem do Power BI, onde você consegue clicar numa coluna e aprofundar no tipo da falha, ver qual que foi as principais causas das falhas, por exemplo. E
também enxergar essas informações dentro de um gráfico, né? Trazer todos esses dados, não somente que vão estar ali numa lista, mas transformar esses dados para uma informação visual que seja intuitiva. Tá? Então, os gráficos aqui dentro do Fractal, os clientes conseguem filtrá-los, conseguem expandir, aplicar filtro por localização, tipo de tarefa, criticidade alta ou baixa, modelo do equipamento, um determinado período, uma determinada obra, tá joia? Os filtros são avançados. E eu vou trazer outro ponto, que são os BIs da parte financeira. Né? Então, os BIs de análise econômica, eles precisam trazer o planejamento básico econômico das atividades. O gestor ele precisa enxergar dentro de um BI econômico recursos previstos e recursos utilizados. Quando eu falo em recursos dentro aqui do Fractal ou em qualquer outro tipo de gestão, eu estou falando de custos. Vamos traduzir para custos, né? Então, seja eles custos com mão de obra, com material ou até custo com empresa terceirizada. É preciso prever todo esse gasto, prever todo esse custo, tá? E para se obter uma análise econômica fiel à realidade, ao que está acontecendo com a minha frota, preciso deixar provisionados em todas as atividades preventivas, principalmente, os recursos previstos para que essas atividades sejam executadas. Então, eu vou planejar uma preventiva de 250 horas, eu já vou deixar provisionado todo tipo de recurso para essa preventiva. Quando o equipamento ele for atingindo o período correto, essa preventiva vai entrando de maneira automática. Tá? E no caso das corretivas, também se faz necessário e obrigatório, na verdade, o registro de todo o recurso utilizado nas manutenções. Tá? Seja a quantidade de mão de obra e tipo de mão de obra que foi utilizado, material e também, se foi necessária, a utilização de uma empresa terceirizada. Sabendo a previsão de recursos, o gestor consegue dimensionar o seu budget para o futuro. Tá? E com os recursos utilizados, será possível ele calcular real, comparando, né, calcular de maneira real, uma comparação através de diversos filtros, no qual ele consegue enxergar as manutenções, enxergar os equipamentos e consegue apontar quais equipamentos estão dando prejuízo naquele momento, quais equipamentos estão mais dando gasto para a empresa. Tá joia? E aqui na Fractal você vai conseguir também monitorar todo o seu recurso, seja de um smartphone ou seja de um notebook. Você pode provisionar um custo no momento da realização da atividade, ou o planejador, o gestor da frota, já pode deixar sempre provisionado um custo para quando ele for indicar essa ordem de serviço para algum mecânico ou eletricista realizá-la. Continuando a parte de BI, tá? Bom, falei de BIs técnicos, BIs econômicos, mas temos aí um BI super importante que vale a pena ressaltar, vale a pena levantar, que é o BI de solicitação, né, de abertura de chamados. Então, é um SLA de atendimento. É um SLA onde eu consigo medir a performance de atendimento da minha manutenção frente aos chamados que são abertos pelo cliente. Tá? Então, eu consigo enxergar nos BI de solicitação a quantidade de solicitações abertas e resolvidas, tá? Uma curva de tendência, consigo pontuar quais tipos de equipamentos mais possuem chamados, eu consigo filtrar para saber se é um chamado por falha mecânica, uma falha elétrica, e eu consigo medir a performance de atendimento através do tempo, através de quanto tempo eu demoro para dar esse atendimento ao cliente ou ao solicitante desse chamado. Né? Então, tempo médio para a primeira resposta, tempo médio em espera da solução, tempo médio para a solução. É importante que dentro de um sistema inteligente para gestão, a pessoa ou o cliente que abriu esse chamado, ele tenha acesso ao status, ele consiga visualizar o que está acontecendo no chamado até a sua finalização 100%. Tá? No Fractal, nós trazemos também esse tipo de BI para que o gestor tenha uma frota mais fiel, uma frota saudável de equipamentos e que ele consiga principalmente executar melhorias. Um gestor de frota, ele tem que analisar alguns dados para pontuar melhorias a serem implementadas para a sua gestão. Bom,
E a gestão hoje em dia precisa ser sustentável também, tá? A Fractal é a melhor maneira para vocês terem uma gestão sustentável, uma gestão 100% mobile, uma gestão 100% em nuvem, com gráficos intuitivos e responsivos do que está acontecendo na minha gestão, quais equipamentos estão parados, quais paradas foram ou não planejadas, tá? E um sistema onde eu consiga também acessar de qualquer local. Se eu não estiver trabalhando na empresa, eu posso abrir o meu smartphone, eu posso checar o que está acontecendo. Bom, falando aí do smartphone ou de um tablet, tá? A equipe de manutenção também é um usuário muito importante dentro da gestão de equipamentos, dentro da gestão ali de manutenção de frotas, tá? Afinal, são eles que vão trabalhar no preenchimento das ordens de serviço via smartphone ou via tablet, né? É importante que a plataforma seja muito intuitiva nesse momento, tá joia? É muito prático para eles estarem trabalhando. Aqui na Fractal vai ser dessa maneira. Então, um checklist personalizável, onde ele vai clicar as respostas prontas, sim ou não, ok, não ok, se o sistema da máquina está funcionando ou se está falhando, ele vai conseguir preencher. Além de tudo, ele consegue fazer check-in, consegue imputar mídias, colocar fotos sobre essas atividades. E pontuando aí outra vantagem, tá, da mobilidade para uma gestão, eu vou trazer a tecnologia do QR Code e da etiqueta NFC, né, a etiqueta ali de RFID por aproximação. Então, os equipamentos eles precisam ser tagueados, eles precisam estar identificados e principalmente cadastrados dentro do sistema. Todo equipamento vai ter sua própria identificação, seu próprio QR Code, a sua própria NFC. Ele apresentou um defeito, deu algum problema, é importante que qualquer um consiga acionar o gestor da frota, o PCM ou a manutenção responsável por aquele equipamento. Então, apontando a câmera para o QR Code do equipamento, é possível solicitar um chamado de manutenção, uma corretiva, solicitar uma abertura ali de algum ajuste, tá? E é possível também visualizar todo o histórico do equipamento, visualizar tudo que já ocorreu, todos os gastos que esse equipamento já teve. Na gestão de frotas, eu preciso enxergar uma árvore, enxergar um cadastro de máquinas e equipamentos que permita, de maneira simples, eu acessar informações sobre eles, tá? E visualizar principalmente, né, em tempo real, em qual obra esse maquinário se encontra, em qual canteiro meu maquinário está. Então, dentro do Fractal, vamos trazer um cadastro para equipamentos muito diferenciado, onde vocês podem criar quantas instalações e subinstalações precisarem. Então, quantas obras e quantos canteiros vocês quiserem. Também é possível vocês criarem quantos equipamentos forem necessários, né? E de maneira simples, vocês vão conseguir atrelar um equipamento a uma obra. Vai manter sempre um histórico, né? Então, sempre que eu executo uma mudança do equipamento de uma obra para outra, eu deixo registrado um DNA desse equipamento, essa mudança. Eu consigo ver quem mudou e quando ele mobilizou esse equipamento de um local para o outro. Tá? Aqui dentro nós consideramos ativos, instalações, equipamentos, peças de reposição, suprimentos, empresas terceirizadas e até arquivos digitais. Tá? Então, qualquer tipo de arquivo digital referente a uma máquina, eu consigo catalogar dentro do Fractal. Então, eu consigo ter em mãos um cadastro completo de toda a documentação dos meus equipamentos, tá? Documentações que possuem ou não vigência. E no controle de documentação, puxando aí um pouco mais para essa documentação que possui vigência, eu considero como uma tarefa crítica para um gestor. Imagina um gestor que possui 500 equipamentos, né? Como ele vai garantir que os documentos estejam sempre vigentes, como ele vai garantir que as documentações estejam sempre atualizadas, tá? É uma tarefa crítica que, se não for feita de maneira criteriosa, vão ocorrer falhas no processos e, bom, como, por exemplo, não renovar algum certificado ou acabar efetuando a manutenção em algum equipamento que está em garantia, tá? Eu consigo atrelar e preciso atrelar documentações no meu equipamento. Eu preciso indicar se o equipamento ele está em garantia para quando ele quebrar, eu não executar uma manutenção desnecessária, né? Eu vou lá e chamo o fornecedor, porque o meu equipamento está em garantia, o sistema me avisou. Ou se for algum outro tipo de documento, como uma calibração,
ou alguma outra verificação que tem uma vigência, né, uma análise de óleo, eu consigo determinar para a plataforma como eu quero ser avisado e quando que eu tenho que renovar essa documentação, tá? Então, o cadastro de um ativo equipamento, além de toda a parte técnica, eu preciso atrelar também a parte documental, tudo que eu tenho de arquivo sobre ele. Por fim, né, gestão da manutenção inteligente Fractal. É uma gestão onde eu integro a plataforma CMMS Fractal One, tá? Eu consigo ter atrelado a toda a parte de monitoramento com o meu Fractal X, monitorando qualquer tipo de variável. E nós possuímos uma plataforma com inteligência artificial, tá? Tema este que eu não estou abordando nessa apresentação, mas essa plataforma se chama Predicto. O Predicto, ele aprende como o equipamento trabalha e a inteligência artificial, através de alguns modelos preditivos e matemáticos, utilizando também algoritmos ali de mediana, por exemplo, ele consegue entender o funcionamento e ele consegue mostrar a previsibilidade de quebra, ele consegue apontar para mim quantas horas de uso eu tenho daquele equipamento até a sua quebra efetiva, tá? Bom, eu vou reforçar aqui que a Fractal tem API aberta, então eu vou monitorar as minhas máquinas, vou colocar um software, uma plataforma, eu preciso que essa plataforma tenha comunicação, porque caso eu venha tentar integrar com ERP ou algum outro sistema supervisório, para que isso seja possível. E aqui vocês podem 100% ter toda a sua frota dentro do Fractal One integrado informações com qualquer outro ERP ou com qualquer outra plataforma de sistema de monitoramento. Bom, vou apresentar para vocês aqui, por fim, tá? Finalizando a nossa apresentação sobre gestão de frotas e equipamentos, o Fractal X, né? O Fractal X, que hoje é uma das melhores soluções do mercado para monitoramento de variável. O Fractal X foi projetado para monitorar qualquer tipo de grandeza, então temperatura, umidade, corrente, tensão, pressão. Eu posso verificar as informações em tempo real, seja no painel do Fractal X, ou seja dentro do Fractal One, direto na nuvem, tá? Eu consigo conectar o Fractal X a uma rede Wi-Fi, ou eu consigo também colocar um SIM card para que ele tenha uma internet própria. As informações são enviadas em tempo real para a nuvem do Fractal One, e através dela eu consigo setar os alarmes e os ativadores. Consigo ter uma manutenção baseada em condição, ou eu consigo ter uma manutenção preventiva automatizada, tá? Então, abordei com vocês os principais temas voltados aí para a gestão de manutenção de frota de equipamentos pesados, como insumos, IoTs, monitoramento, cadastro, controle de documentação. Eu acho que tudo isso é importante hoje para que um gestor tenha bem definido o seu processo e o fluxo do seu trabalho para ter uma frota saudável, uma gestão de manutenção eficiente dos equipamentos. Bom, pessoal, chegou ao fim a minha apresentação, tá? Vou abrir a caixinha de perguntas e respostas para vocês. Temos aí mais 15 minutos, a gente sempre deixa esses 15 minutos para perguntas e respostas. Vou deixar aqui uma promoção do Fractal, tá joia? Uma promoção que acabou de chegar para mim. Todo cliente que está participando dessa webinar, que se inscreveu, está assistindo, fechando o Fractal X com contrato de fechando um Fractal One com um contrato de 14 meses, ganhará 4 meses de assinatura grátis, ou seja, 4 meses utilizando todo o sistema free, tá joia? Também ganhará a análise de Weibull do Predicto para 3 famílias de ativos grátis, tá? Por 1 ano, ou o Predicto modelo de degradação para 3 ativos também durante 1 ano, tá joia? Cobrando somente a taxa de hardware, que é $29 por mês, mas eu deixo essa promoção para vocês, tá bom? Qualquer cliente que está assistindo essa webinar, que está participando junto conosco, entre em contato, se tiver interesse, nós vamos desenvolver um negócio, desenvolver uma proposta, analisar caso a caso, tá? E vamos oferecer para vocês essas condições especiais dessa webinar. Bom, pessoal, eu vou abrir a caixinha de perguntas e respostas, fiquem à vontade.
Ok, vamos lá, estou abrindo aqui, já tenho algumas perguntas. Então, uma pergunta do Marcelo é: como vincular o estoque de peças e necessidade de aquisição de itens de manutenção diante ao desgaste da máquina? Bom, Marcelo, eu consigo aplicar modelos de monitoramento para esse caso, tá? Eu consigo ter um estoque atrelado a pedido de compras ou estoque mínimo. Então, por isso que o controle de estoque ele é muito importante, tá, joia? Eu preciso também acompanhar o manual do equipamento, né? A gente sabe que, principalmente, as peças rotativas, né? As peças de maiores desgastes ali, como uma sapata de esteira, todo fabricante ele já dá ali uma vida útil desse tipo de material. Então, ao adquirir um equipamento, é necessário que eu verifique a vida útil de cada peça de reposição desse equipamento, tá? As peças mais críticas, no caso, para que eu me planeje. Se eu tiver o equipamento sendo monitorado por um IoT, se eu tiver tendo o equipamento ali monitorado, monitorando o seu orímetro, eu consigo prever, eu consigo me antecipar isso. Eu vou saber com quantas horas, via manual, né? Eu preciso trocar, por exemplo, um material rodante do equipamento. Então, eu já vou deixar provisionado uma ação no sistema Fractal One para que seja executada de maneira automática quando o orímetro for atingindo uma determinada, for atingindo ali a medição perto da troca. Então, você pode, por exemplo, eu vou ter que trocar o material rodante da minha máquina, né, conforme o manual, mais ou menos lá com 10, 15 mil horas de uso. Então, eu vou provisionar um pouco antes que esse material esteja no meu estoque. Então, eu já deixo pronto os alertas e as ações automáticas do sistema. Como poderão ser analisados o valor do ativo frente ao contábil? Vida útil medindo diante dos desgala. Ok, Marcelo, uma ótima pergunta, tá? Eu acho que a melhor maneira de eu responder a sua pergunta é compartilhando com vocês. Eu vou compartilhar com vocês a tela do Fractal One, que aí eu vou conseguir mostrar de uma maneira mais real como eu consigo fazer esse controle, tá? Ok, vamos lá. Estou compartilhando com vocês aqui a tela do Fractal One, ok? Estou acessando o Fractal One via navegador. E aí eu consigo ver a vida útil de um ativo, por exemplo, Marcelo, na depreciação do equipamento, tá? A plataforma ela faz o cálculo automático da depreciação financeira de cada equipamento que eu tenho. Eu consigo verificar a depreciação linear baseado na utilização do equipamento e baseado também em todos os recursos e toda a manutenção que eu executei nesse equipamento. Eu vou criar um ativador para que a plataforma ela execute uma ação automática, tá? Quando essa depreciação chegar, por exemplo, a 30%, 40% do valor de compra. Então, você vai imputar as informações de compra, data, valor que você comprou, vai colocar a depreciação anual, a métrica que vocês utilizam, e a plataforma ela vai gerenciar sozinha o valor de depreciação do seu ativo. Bom, se o seu ativo... minha tela não está sendo compartilhada? Só um instante, agora eu acho que foi. Ok, então olha só, vou recapitular, Marcelo. Estou dentro aqui do Fractal One, tá? Eu entrei pelo navegador do computador, eu vou entrar na árvore de ativos do Fractal One. Na árvore de ativos eu vou ter minha empresa, vou ter todas as obras onde eu vou ter atrelado cada equipamento, né? Cada equipamento vai estar trabalhando em uma obra, né? E aqui, por exemplo, na obra 1, coloquei como exemplo 3 equipamentos, vou pegar essa carregadeira Volvo, tá? Eu vou abrir, tenho todo o cadastro dessa carregadeira e nesses campos de cadastro eu vou ter a depreciação. A plataforma ela vai calcular a depreciação do meu ativo automaticamente, conforme a utilização do equipamento, tá? Se ele estiver sendo monitorado via IoT, eu vou ter esses dados em tempo real e conforme nas manutenções e recursos utilizados. A depreciação ela vai ser linear. Vocês vão definir a porcentagem de depreciação que vocês queiram aplicar anual nesse equipamento. E aí ele vai trabalhar sozinho esse cálculo, ok?
Nós temos aqui toda a parte também das fórmulas, podem ser repassadas para os clientes, para eles verificarem o modelo de depreciação. E você pode setar ações automáticas para quando, por exemplo, a depreciação desse ativo atingir 30%, 40%, tá? Ele vai atingir 30% do valor de compra. Opa, eu quero startar uma ordem de compra, ou eu quero vender esse equipamento, quero ser avisado. A plataforma ela vai executar uma ação conforme você deixa parametrizado. Um outro ponto, Marcelo, hoje nós utilizamos a análise de Weibull, tá, do Predicto. O Predicto, nós utilizamos diversos sensores no equipamento, e aí a inteligência artificial vai entrar com os algoritmos para fazer o cálculo automaticamente. Você vai ter todo o custo e a vida útil do seu equipamento calculado pela inteligência artificial, e essa inteligência vai conseguir apontar para você, através de sensoriamento, o melhor momento para você efetuar trocas de algum insumo, troca de alguma peça, troca de algum componente, tá joia? Então, eu consigo ter o monitoramento via IoT dentro do Fractal One, para eu ter uma tendência, um cálculo de depreciação, e eu consigo ter o monitoramento com a inteligência artificial na plataforma Fractal Predicto, tá? Que ali eu vou ter a análise de Weibull, mostrando o custo por ano e vida útil de cada equipamento. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas eu quis passar aqui. A inteligência artificial a gente aplica no Predicto, ele vai trabalhar sozinho. Aqui eu vou ter a depreciação, lá eu vou ter a análise de Weibull, tá ok? Bom, pessoal, aproveitando que eu compartilhei com vocês a tela do Fractal One, tá? Esse é o cadastro de um ativo, onde eu tenho todo o histórico de tudo que já aconteceu, eu consigo vincular empresas prestadoras de serviço no equipamento, vincular peças de reposição para esse equipamento, consigo ter todo o histórico, né, de localização. Então, lembra que eu falei que eu movimentei, mobilizei de um local para o outro, registra no sistema, todas as tarefas que eu executo, elas vão ser registradas, e todo o recurso que eu utilizo nas manutenções vão ficar registrados, né? E aí os campos importantes também de documentação. Então, campo anexo, onde eu posso colocar uma nota fiscal, manual de operação ou de manutenção, né? Qualquer tipo de arquivo, e o gerenciamento de documentos, que aqui eu coloco uma garantia, eu atrelo um certificado de calibração, e eu defino qual que vai ser a ação que o sistema vai tomar quando estiver chegando o momento de finalizar essa vigência, tá? E eu não tenho limite para efetuar um cadastro aqui dentro, tá joia? Bom, dando uma continuidade, vou ter aqui também cadastro de recursos humanos, então mecânicos, eletricistas, consigo cadastrar os meus técnicos, tudo que eu considero recurso humano, um operador, tá joia? Eu consigo ter o cadastro dele de maneira bem fiel, tá? Armazéns, então, controle do meu insumos vai estar no módulo de armazém, é um módulo completo aqui do Fractal, a gente consegue trazer para vocês todas as funcionalidades de um estoque. Eu tenho diversos modelos cadastrados aqui dentro, por ser uma plataforma de demonstração, um login de demonstração, mas eu consigo ter geolocalização, consigo permitir que o meu estoque seja integrado por um ERP, então eu trago a parte de comunicação com as APIs abertas. Pedido de compra atrelado ao estoque mínimo, automaticamente vai startar o pedido de compra quando atingir o estoque mínimo. Posso deixar um pedido de compra atrelado ao monitoramento. Vou ter todo o histórico de movimentação do meu estoque, toda entrada e saída, por que saiu, por que entrou. Também consigo passar com vocês aqui o Kanban de planejamento, né? Onde que eu vou planejar as minhas atividades dentro do Fractal, será nesse Kanban. Tá? Então, entrou uma preventiva, solicitação de serviços, eu vou pegar a solicitação, por exemplo, vou arrastar para processos, né? Eu vou definir quem que vai ser o técnico que vai executar. O técnico vai chegar, vai preencher um checklist que eu determinei, vai verificar se o item está ok, vai ver se o equipamento está funcionando. Eu posso pedir para o meu técnico que está lá na linha de frente que ele faça um check-in, mostrando que realmente ele esteve naquele momento, naquele local para executar a manutenção. Todo recurso que o técnico for utilizar, eu já deixo pronto, né? Vou ter provisionado. Ou eu posso vir aqui e adicionar um novo recurso de maneira manual, tá joia? A atividade foi preenchida, foi finalizada ali pelo técnico. Tem a possibilidade também do cliente validar esse serviço que foi realizado. Então, o cliente pode assinar,
né? Pode classificar o serviço do técnico que realizou a manutenção ali naquele equipamento, e o cliente pode colocar mais detalhes aqui. A tarefa está finalizada, tá? Gestor da frota, PCM ou responsável por realizar manutenções nas máquinas, vai receber o checklist pronto, vai analisar e vai mover para concluído, dizendo que o checklist está ok, que ele não precisa tomar mais nenhuma ação. Esse é o passo a passo aqui dentro, tá? Então eu tenho um planejamento muito bom dentro do Fractal, bem intuitivo, onde eu consigo filtrar por qualquer tipo de critério, seja na tarefa, no tipo de atividade. Eu tenho os cronogramas das atividades também de maneira muito intuitiva, então eu trago aqui o cronograma de tudo que eu tenho planejado, consigo ver esse cronograma por semana, por dia, tenho cronograma através de uma agenda, eu tenho cronogramas através de diagrama de Gantt, como se fosse do MS Project, tá? Passeando um pouco mais pelos módulos, eu trago monitoramento, né? Vou estar monitorando minha frota, vou ter lá 10 escavadeiras numa obra, eu vou conseguir ter a listagem das 10 escavadeiras e consigo ver a geolocalização dessas escavadeiras. Consigo verificar se elas estão ligadas, desligadas, média de uso dessas escavadeiras. E aqui em medidores eu vou trazer o monitoramento. Tudo que eu for monitorar através de sensores nessas escavadeiras, eu vou trazer nesse monitoramento, tá? Então, é o orímetro da pá carregadeira, eu vou ter o painel de leitura desse orímetro, né? Então, eu vou ter aqui os valores das horas registradas, vou saber em tempo real qual a hora que o meu equipamento está. Eu vou deixar atrelado as preventivas, então eu vou falar aqui, ó, vai entrar um plano de preventiva 250 horas quando o orímetro ultrapassar 250, automaticamente starta lá naquele Kanban que eu mostrei para vocês essa preventiva, tá? E aí eu posso trabalhar qualquer tipo de variável nesse monitoramento, tensão, corrente, temperatura, nível de combustível do tanque, tá? Bom, aí o módulo de BI, passei com vocês também na apresentação, né? Módulo super importante, recursos provisionados, tudo que eu vou gastar, tudo que eu já gastei com as minhas manutenções, que são os recursos utilizados. E eu tenho uma tabela dinâmica, não apresentei, mas eu quero ver quanto eu estou gastando lá na obra X com equipamentos Caterpillar no último mês. Eu consigo enxergar, né? Consigo ter um controle melhor ainda. Quanto que eu gastei com esses equipamentos no mês de junho, por exemplo, no mês passado, referente a recursos material, de tarefas corretivas. Então, eu vou aplicando o filtro para ter as respostas que eu quero da parte econômica. Na análise técnica, vou ter aí toda a comparação de planejado e finalizado dentro do sistema, então minhas atividades, os equipamentos, vou conseguir controlar e gerenciar. Vou ter os KPIs, tá? O MTBF, MTTR automaticamente calculado também, tá? E clicando em detalhes, eu vou ter o cálculo da disponibilidade de cada equipamento, agora de maneira individual, né? Então, disponibilidade de manutenção, de falhas, MTBF, MTTR, quantidade de falhas apresentadas, total de horas parado por manutenção, total de horas parado por falha. Análise de falhas também é outro ponto que eu abordei na apresentação, tá? É importante que eu consiga analisar a fundo qual tipo da falha que ocorreu no meu equipamento, né? O porquê dessa falha. Então, eu vou ter uma análise de falha dentro do sistema, também alimentada de maneira automática, onde eu consigo ter aqui as principais falhas. Eu estou tendo muita falha elétrica. Eu, como gestor, vou clicar e verificar por que meus equipamentos estão tendo falha elétrica. Eu vou ter aqui as principais causas: curto-circuito, desgaste natural, mau uso do equipamento, né? Pode ser uma falha hidráulica, vocês podem categorizar esses tipos de falhas aqui dentro. E a gente tem um SLA de atendimento, tá? Nada adianta eu estar monitorando, eu tenho um sistema que abre chamado e fecha chamado, mas eu tenho que também medir esses chamados. Eu preciso medir a performance da minha equipe, a performance do meu setor para atender as solicitações de manutenção que são abertas. Então, eu preciso verificar a quantidade de solicitações abertas e resolvidas, quanto tempo eu demoro para resolver essas solicitações. Tá, joia? Consigo aplicar filtros nesse BI também. Eu consigo ver a média de cada colaborador, né, a nota que eles recebem e o número de chamados por ativo. Quais ativos mais estão falhando, mais estão apresentando defeitos. Tá? Eu consigo trazer aqui também. Bom, um BI que eu não mostrei para vocês, isso é uma funcionalidade do Fractal One, é o Fractal BI. Tá? Hoje o cliente ele pode pedir
para que nós criemos um Fractal, um Power BI para ele personalizável, coloque aqui dentro, ou ele mesmo pode vir aqui e digitar o seu próprio BI, tá? Então ele vem, desenvolve aqui, cria, verifica qual que é o melhor gráfico para o seu BI, clica em próximo, ele puxa os dados de alguma fonte dentro da plataforma, tá joia? A plataforma traz um disco em nuvem, tá? Esse disco em nuvem, ele é um drive onde os clientes podem armazenar qualquer tipo de arquivo, tá? Como nós somos parceiros da Microsoft, inclusive as informações ficam na nuvem da Azure e na nuvem da AWS, os clientes que colocarem arquivo em Office, eles conseguem abrir arquivos em Office aqui dentro do próprio sistema, tá joia? E todos os chamados de manutenção vão sempre entrar pelo módulo de solicitação de serviços, tá? O chamado vai ser aberto via QR Code. Alguém vai conseguir colocar ali uma foto, vai imputar uma mídia sobre o chamado. O mantenedor, o planejador ou o gestor da frota consegue pegar esse chamado e consegue dar uma tratativa para ele, tá joia? Bom, pessoal, passei com vocês aí pelo tema de manutenção de frotas, gestão de frotas de máquinas pesadas, tá? Abordando pontos principais e funcionalidades para dentro do Fractal. Essa tela principal é a tela onde eu tenho uma gestão à vista quando eu entro no sistema, tá? Os dashboards que mostram o cumprimento das atividades em tempo real. Eu deixo aberto para vocês novamente, tá? Para algumas perguntas, questões, algum exemplo, podem trazer para mim aqui. Humberto Genotti, quando vocês vão incluir no Fractal uma ferramenta para controle de pneus? Humberto, nós temos alguns clientes já voltados aí para a área de máquinas pesadas, construtoras, locadoras, e eles utilizam o módulo de monitoramento para fazer esse controle, tá? Como também você consegue cadastrar um suprimento dentro da Fractal e você consegue ter esse suprimento cadastrado como ativo, tá? Eles conseguem executar serviços nesse pneu e eles conseguem registrar. Então, ele tem todo o histórico do pneu, quando e onde esse pneu foi utilizado em cada caminhão ou em cada carregadeira. Eles conseguem monitorar a vida útil desse pneu, valor gasto, recursos gastos, tá joia? E através do módulo de monitoramento, eles conseguem monitorar qualquer tipo de informação sobre esse pneu dentro de um gráfico. Então, hoje a funcionalidade ela é um pouco aberta aqui dentro, não está 100% fechada, mas você consegue ter o seu equipamento e dentro da árvore você consegue saber quais pneus estão em qual posição, né? Pneu dianteiro direito, pneu do eixo traseiro, do último eixo traseiro esquerdo, então você consegue pontuar esses pneus dentro da árvore para saber e manter uma vida e manter um histórico desse pneu, né? Sabemos que os pneus são reformados, às vezes vão para outros equipamentos, sempre que eu retiro, mobilizo, executo um serviço, ele vai para outro equipamento, eu vou registrando esse histórico, tá? Então eu consigo ter esse controle tanto de mobilização histórico de onde eu já utilizei, como também recursos, quanto que eu já gastei com esse pneu. Às vezes a gente gasta tanto com um pneu que nem compensa mais reformá-lo, né? E aí a gente adquire o outro. Para isso a gente pode criar ativadores. Então eu crio um tipo de ativador, um tipo de critério para que o sistema execute uma ação quando a depreciação daquele pneu cair, por exemplo, né? Isso daí pode ser automatizado também dentro do Fractal One. Bom, deixa eu dar mais uma olhada para ver se eu tenho alguma outra informação. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, mais algum ponto a levantar? Não, ninguém tem mais nenhum ponto. Todas as perguntas foram respondidas. Dentro do chat acabaram não vindo perguntas. Bom, eu vou agradecer então a participação de todos vocês, tá? Agradeço principalmente aí também aos que interagiram, que fizeram perguntas. A Natália colocou no chat todas as informações sobre contato Fractal e o meu contato também. Fiquem à vontade para me acionar, para acionar a Fractal para algum outro tipo de para algum outro tipo de informação ou para algum outro tipo de apresentação, tá bom? Se precisarem de uma demonstração mais detalhada voltada para o segmento de vocês, podemos também conversar.
Tá? Bom, eu vou encerrando, fico por aqui, agradeço a participação novamente de todo mundo, e até um próximo BI, até o próximo webinar, pessoal. Obrigado.